Saúde, saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem me fala é o Shox do Nação Garou e do GarouCast. E hoje eu vim aqui por vídeo para falar com vocês, tá? Na semana passada, o Nação Garou, nós entramos em contato com o pessoal da Walkabout Games, que é quem tá publicando o jogo Werewolf, The Heart of the Forest, que foi publicado dia 13 de outubro. E a gente fez esse contato graças a um contato 5 que nós temos. Muito obrigado, Squall! E aí a gente conseguiu uma licença para o jogo, uma licença de resenha, né, que o pessoal do marketing acabou liberando para que a gente jogasse e desse as nossas opiniões a respeito do jogo. E aí eu joguei. E aqui então estão as minhas opiniões e nós vamos bater um papo rapidinho aí a respeito do Heart of the Forest, o novo lançamento da Walkabout Games e da Different Tales, que é a desenvolvedora. Bem, o jogo ele é um visual novel, tá, com um RPG que ele vai ser bastante semelhante com a galera mais antiga aí, né? A galera sempre brinca no podcast que eu sou velho. Mas a galera que jogou aqueles livros-jogos, aquelas aventuras fantásticas e tal, é algo que me remeteu bastante enquanto eu estava jogando. Então, você tem um texto, ele é todo, ele tem ilustrações, inclusive muito bonitas, mas a gente já fala disso. E ele é todo em texto, em que você reage àquilo que está acontecendo e, de acordo com as suas ações, você perde ou ganha algumas habilidades e você vai criando relacionamentos com os seus arredores. Então você cria um relacionamento com uma aliada que você tem, um relacionamento com a imprensa em uma determinada hora do jogo, coisas do tipo. Essa ideia do visual novel, na minha impressão, foi algo que foi muito bem executada. Eu já gosto de ler, e então eu tive a sensação de estar lendo uma aventura de RPG, tá? Foi algo que me pareceu muito, o formato do texto, as palavras que eles optam por usar, como o texto ele é montado, parece muito com os novels, com os antigos novels da White Wolf. É algo muito dentro do lore de Lobisomem o Apocalipse, e o texto ele te passa essa sensação. A experiência foi como de estar jogando uma sessão de RPG sozinho, né? Infelizmente sozinho, mas uma experiência muito positiva. Sobre o jogo, o que eu posso falar com vocês é que ele é na Polônia, ele acontece na Polônia, numa floresta que tem um nome, aí o meu polonês é muito ruim, mas é Białowieża. Tá? E são eventos que aconteceram, existiu um protesto e um enfrentamento com a polícia em 2016, 2017, naquela região onde eles tiveram uns problemas com o desmatamento. Eles estavam cortando árvores para madeireira, né? Que a gente sempre brinca, madeireira da Pentex, o copyright lá, com esse tipo de aventura de Lobisomem Apocalipse, mas enfim, no mundo real isso aconteceram protestos e a imprensa e tal, e a coisa ela foi dimensionada ali dentro da Polônia, e esses eventos então eles acabam acontecendo naquela região. Foi algo muito importante, eles aproveitam desse fato político para montar então a estrutura do jogo, né? Desde os primórdios, Lobisomem Apocalipse sempre foi um jogo ligado a políticas, em especial ambiental, não ia ser muito diferente. Então foi algo que eu gostei bastante, eles vão muito no ponto sobre o core do jogo, sobre o que é o universo de Lobisomem Apocalipse dentro dessa perspectiva urbana, né, do ser humano atual. Então isso foi bem interessante. A gente interpreta uma mulher, você joga com uma mulher que ela está atrás das origens dela, ela tem o nome Maja Borodrich, e ela tem algo na história da família dela que acaba levando ela para esse lugar. E ela vai então se descobrindo por ali.
E obviamente que nessa descoberta você acaba descobrindo que a Maia, no caso você, é um lobisomem, é um garou. Nessas opções você pode escolher tribo, você pode escolher o seu augúrio, você acaba inclinando o seu personagem de acordo com as suas respostas, de acordo com as suas reações durante o jogo. Então, assim, já no começo, o jogo ele tem um prólogo onde você dá algumas opiniões a respeito de alguns sonhos que você estava tendo, e isso já molda um pouco o seu caráter. O resto do jogo ele é dividido em 6 partes e com umas 5 horas de jogo você termina. Pelo menos com 5 horas de jogo você zera o jogo, não tendo coberto 100% das possibilidades. Isso é algo que vai ser necessário que você jogue de novo e de novo e de novo para você poder cobrir todas essas possibilidades. No caso, eu fiz um primeiro jogo, fiz uma primeira sessão e, cara, é algo que eu pensei em tentar cobrir o máximo de possibilidades para poder vir aqui e dar uma opinião a esse respeito, mas o jogo ele é tão imersivo que no final das contas eu estava realmente preocupado ali com a história ali da Maia, com o que eu ia fazer, e eu me peguei em alguns momentos pensando, tipo, não, a Maia ela ia fazer esse tipo de coisa e não simplesmente aquilo que eu quero. Porque logo quando eu comecei a jogar, eu tentei, vamos levar a coisa da fúria o máximo possível, ser o mais furioso possível, porque eu estava imaginando que isso talvez pudesse quebrar um pouco. E não, o jogo ele realmente se adapta muito bem. Eu gostei bastante desse tipo de resposta que o jogo tem. Tá? Então, o texto é muito bem feito, ele é bastante imersivo, como eu já disse. Eu gostei muito do visual, das imagens que tem, o tratamento do som, o som ambiente, ele sempre condiz com aquilo que está acontecendo no jogo, então fica bem legal mesmo. Eu escutei de fone de ouvido numa altura insuportável, estava bem interessante. E eu gostei muito da ficha de personagem, tá? Nós vamos falar um pouco da mecânica do jogo, mas a ficha ela é bem parecida com a ficha que a gente tem costumeiramente. O jogo ele é muito dentro do cenário. Então a gente está falando, fala-se de tribos, fala-se de augúrios, de matilhas, fala de patronos e não de totens. Foi algo que eu achei interessante. De repente a gente pode estar vendo alguma ponte ali para a 5ª edição, onde ao invés de ter um totem, você vai ter um patrono. Né? Totem tem aquela imagem meio ligada com os nativos americanos e esse tipo de conceito com as populações indígenas. Então eu acho que eles podem acabar mudando para patrono. É um termo que me agrada. Tem delírio, véu, falas de Gaia, da Tríade, da Umbra. Então era o tempo inteiro eu jogando uma sessão de Lobisomem Apocalipse, onde eu passei pela primeira mudança e você passa pelo seu ritual de passagem. E ao fim você tem ali então, você tem um augúrio e você tem também uma tribo. Na parte de mecânica, o jogo ele baseia-se em 3 características principais, que seriam a sua saúde, a sua força de vontade e a sua fúria. E aí, a sua pontuação de saúde, você sempre gasta essas pontuações, me lembrou um pouco o sistema de LARP, você gasta essas pontuações para fazer algumas ações. Então, às vezes, para você realizar alguma ação física difícil, você vai lá e gasta um ponto de saúde. Ou se você precisa fazer uma ação mental ou social mais complicada, você gasta a sua pontuação de força de vontade. Ou você gasta a sua fúria para não responder de uma maneira mais brutal. Tá? A fúria ela é um componente muito poderoso no jogo, mas as consequências dela também o são. Então é algo
bem dentro do lore de lobisomem nesse aspecto. E a sua ficha ela é dividida em 5 características, que antes da sua primeira transformação, essas 5 características elas são bem expressivas ali entre o augúrio, onde você tem a sua astúcia, a sua espiritualidade, o seu julgamento, a sua inspiração e a sua coragem. E isso define o jogo. Então, se você tem inspiração muito grande, foi o que aconteceu comigo, eu acabei jogando com uma Galliard, o jogo vai me dando algumas opções baseado nas minhas características. Então, se você tem a sua coragem mais elevada, então dentro, de repente, umas 2 ou 3 opções que eu tive com a minha inspiração, você vai ter, ao invés da minha opção de inspiração, você teria a sua inspiração de coragem. E isso acontece até você se transformar. Depois que você transforma e tem o seu augúrio, essas 5 características elas são substituídas por glória, honra e sabedoria. E aí você passa então a construir o seu lugar, a sua fama, dentro da sociedade dos lobisomens. E aí as suas ações elas te dão glória, ou elas te dão honra, ou elas te dão sabedoria. Eu não quero falar dar muito spoiler do jogo, assim, sobre o que ele é exatamente, sobre como se passa a história, porque eu acho que eu posso acabar tirando essa oportunidade de muitos de vocês. Então não. De repente a gente pode até fazer um Garocast a esse respeito, falando mais a respeito do jogo de videogame, mas vamos ficar aqui ainda no hype. Eu acabei de jogar e eu joguei e resolvi gravar o vídeo, dei um tapa na careca para vir gravar. Então eu fiquei muito empolgado, extremamente satisfeito por toda vez que lança-se um jogo a respeito de Lobisomem Apocalipse, a minha preocupação é a respeito do lore, o que tanto do universo de Lobisomem Apocalipse vão de fato colocar no jogo. Porque eu não quero jogar com uma máquina que vira crinos e anda e bate. Se ele faz isso, eu gostaria de ver os motivos, onde que está o Irme, qual que é a relação com o Frênese, o Augúrio, a tribo, enfim. Tudo isso daí eu queria ver isso transplantado para o cenário então do jogo, para a mecânica do jogo. E particularmente Heart of the Forest traz isso. Ele é um jogo muito dentro do cenário de Lobisomem Apocalipse, tá? Eu não me lembro agora de em nenhum momento de estar jogando e falar assim, isso aqui vacilaram nesse sentido, ou o jogo não tem nada a ver. Não, eu achei que o jogo ele foi extremamente leal, extremamente bem feito, de acordo com o que o jogo, o Tabletop, se propõe a fazer. Fora isso, o texto é algo muito bem escrito, tá? Ele é escrito da maneira como os livros da White Wolf eram escritos, então eu fiquei extremamente satisfeito, né? Quem acompanha o Garocast sabe que eu sou um grande fã do cenário do Metaplot, enfim, né? Tá aqui. E diria que o ritual de passagem, talvez, da Walkabout Games e da Different Tales para o universo de Lobisomem ou Apocalipse, ele foi não só cumprido, como ele foi realizado com grande maestria, tá? Muito satisfeito de jogar e extremamente satisfeito com a oportunidade de poder falar então contigo, com vocês, sobre o jogo. O jogo ele já está disponível, ele está disponível desde ontem. A minha sugestão é que deem uma olhada na Steam, joguem Werewolf Heart of the Forest, muito bom, vocês vão ter a sensação de estar jogando uma sessão de Lobisomem Apocalipse. Agora na pandemia está todo mundo sem poder jogar, então fica aí a minha sugestão, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Eu queria lembrar para todo mundo que vocês vão acompanhar não só opiniões a respeito de lobisomens e reviews dos jogos, mas também algumas filosofias, né, algumas trocas de ideias lá no Garocast e no nosso Discord, que é o link tanto do Garocast quanto do Discord, ou no nosso canal no YouTube, enfim, tá tudo aí. Vocês
deem uma olhada e a gente se fala na próxima. Gostei dessa coisa do vídeo, de repente a gente volta, beleza? Diz aí no comentário o que é que vocês acham. Vocês acham que eu devia falar um pouco para vocês aqui no vídeo ou a gente fica só no Garocast mesmo? Aí vocês resolvem, me passem esse feedback. Werewolf Heart of the Forest, muito bom. Selo Chocos de aprovação no universo de Lobisomem Apocalipse. Como se valesse alguma coisa. A gente fica por aqui então. Valeu, galera. Um oi despedido para todo mundo. Tchau!